Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor, dizer que demoramos um pouco postar a aula essa semana porque eu estava sem voz. Aqui no estado do Tocantins, nós estamos em torno de 40 a 42 graus com a sensação térmica de até 45. Muito abafado e eu perdi a voz essa semana passada, mas pela graça de Deus estou recuperando e estamos aqui juntos para desfrutarmos do grande amor de Deus. Queridos irmãos, estamos na aula de número 9, a aula que fala a respeito do livro do profeta Abacuque, seguindo uma sequência de estudos dos profetas menores. Os irmãos bem sabem, se você ainda não sabe, está chegando por aqui agora, ou quem sabe vai ver esse vídeo por aí há algum tempo. Esta aula é da revista da editora Betel, da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, no Brasil. A editora Betel publica essa revista para todo o Brasil. E nesse trimestre nós estamos estudando a respeito dos profetas menores. Estamos aí percorrendo um estudo muito saboroso, muito emblemático e muito revelador, o estudo dos profetas menores. Então, nós vamos para a nossa lição de número 9, mas eu quero parabenizar, primeiramente, toda a equipe pedagógica da editora Betel, pelo brilhante conteúdo que está sendo ministrado e a forma como está sendo conduzido os estudos. Também parabenizar o pastor Antônio Paulo Antunes, esse servo de Deus que é da Assembleia de Deus no bairro Amazonas, no estado do Rio de Janeiro, um conferencista, um articulista e primeiro tesoureiro da CONEMAD no Rio de Janeiro e membro da mesa diretora da CONAMAD Brasil. Então, pastor, parabéns, que Deus abençoe o senhor grandemente, obrigado pelos ensinos que o Senhor, nosso Deus, lhe mostrou, lhe conduziu para que chegássemos até a nós. Bom, meus amados irmãos, sem mais delongas, vamos direto para a nossa revista, né? Vamos direto para o nosso assunto, que é Abacuque. Abacuque é um servo de Deus muito emblemático. Abacuque é um homem que fez questionamentos a Deus. Ele não pregou diretamente a uma nação, mas os 3 capítulos do seu livro fala mais de um questionamento que eu e você e muitos outros já fizeram e muitos outros irão fazer. É a respeito da dualidade, o bem e o mal. Como pode operar o mal em um mundo que tem um Deus tão bom. Então, os questionamentos do profeta Abacuque são uns questionamentos filosóficos, né? Mas nós vamos falar sobre isso no decorrer da lição. Eu quero lhe chamar para fazermos a leitura aqui da revista, que tem um título: Abacuque, o justo pela sua fé viverá. Texto áureo: eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Verdade aplicada. Nós temos verdade aplicada. O discípulo de Cristo vence perseverando em oração, confiando e esperando no agir do Senhor, enquanto cultiva um viver para a glória de Deus. Objetivos da lição. Atento todos os professores. Não fuja dos objetivos da lição. É muito importante você estar atento aos objetivos da lição. Vamos lá. Primeiro objetivo: apresentar o cenário do profeta Abacuque. Segundo objetivo: explicar que o silêncio de Deus é pedagógico. Terceiro objetivo: extrair lições do livro do profeta Abacuque. Texto de referência. O peso, Abacuque capítulo 1,
versículo 1, 2, 3, 4 e o 5. O peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não me salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Por que a destruição e a violência estão diante de mim? Há também quem suscite contenda e litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Vede entre as nações e olhai, e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis, quando vos for contada. Virando a página, o profeta Abacuque, além de trazer um encorajamento para tempos difíceis, ensina o cristão a alegrar-se no Senhor, também nos tempos difíceis. Alegrar-se no Senhor também em tempos difíceis. Vamos lá. Conhecendo o cenário do profeta, o profeta Abacuque viveu no reino de Judá, aproximadamente no ano 600 a.C. Nessa época havia uma desordem interna entre o povo. Foi o período de grandes incertezas morais e espirituais. Estou marcando aqui. Ao mesmo tempo, as nações ao redor de Judá estavam em guerra. A Babilônia estava se fortalecendo cada vez mais sobre grandes potências que eram a Síria e o Egito. 1.1. Conhecendo um pouco mais do profeta. Pouco se sabe sobre a vida do pessoal do profeta Abacuque. Segundo os estudiosos, o profeta foi contemporâneo de Jeremias. Possivelmente presenciou a morte do rei Josias, passou pelo impiedoso reinado de Joaquim, pelo exílio de Daniel na Babilônia, pela deportação do rei Joaquim e também pôde ter testemunhado a destruição de Jerusalém, evento sobre o qual profetizou com 20 anos de antecedência. Queridos irmãos, quando esse profeta surge no cenário de Judá, os irmãos bem sabem que o reino de Judá era o reino do sul e tinha por capital Jerusalém, e ficaram conhecidos como os judeus, porque a tribo de Judá ficou ali na divisão quando foi dividido o reino no reinado de Roboão. Acontece que já havia aproximadamente 120 anos que o reino do sul, Israel, já tinha sido levado cativo para a Síria. E nesse período, digamos assim, que Deus ficou aguardando o reino do norte tomar um posicionamento. Os irmãos bem sabem que quando o rei Josias assumiu o governo de Judá, ele fez algumas reformas acerca da idolatria. Porém, alguns estudiosos dizem que as reformas foram insuficientes, foram pequenas, não fez uma mudança profunda no reino de Judá. E o povo ficou naquele meio termo de servir a Deus, mas amar a Baal, amar a idolatria, amar o pecado. O povo ficou vivendo entre um caminho e outro. E a misericórdia do Senhor alcançou eles aí 120 anos. Acontece que nesse tempo, o cenário mundial das grandes potências mundiais estão mudando. A Síria e Egito estão entrando em colapso. Está surgindo a cabeça de ouro
que é a Babilônia. Os irmãos lembram do sonho da estátua que foi revelada a Daniel, que a cabeça de ouro está se levantando, que é a Babilônia. Nesse tempo, a Síria já tinha sido conquistada. O império do Egito, Tebas, também já tinha sido conquistada. E o povo de Judá continuou nos mesmos erros, nos mesmos caminhos do pecado e da idolatria. Ora, a primeira aplicação que eu trago para o tópico 1 é: nós precisamos aprender com os erros dos outros, evitar prejuízo à nossa vida espiritual e nossa vida social, a nossa vida enquanto pessoa, enquanto ser neste mundo. Aprender com os erros dos outros é não praticar os mesmos erros. Mas Judá viu tudo isso acontecendo e não se prontificou para se apresentar a Deus e abandonar o pecado, a idolatria. Ora, os irmãos bem conhecem a Bíblia e sabem o que é que nos faz separação entre nós e Deus, é o pecado. Porém, o momento que Judá estava vivendo era um momento também de prosperidade. Muitas pessoas ricas em Judá e, consequentemente, muita injustiça social acontecendo dentro de Judá. Então, acontece que em sua volta o cenário mundial está mudando. A Síria foi conquistada por Babilônia, o Egito também conquistado por Babilônia, Israel completamente liquidado. Agora só falta o quê? A Jerusalém. Só falta conquistar Jerusalém. Mas aí entra nesse cenário este homem, este servo de Deus, chamado Abacuque. O seu nome em hebraico significa aquele que abraça, ou abraçar. É o verbo abraçar. Os pais hebreus tinham essa característica de colocar nome nos filhos, nomes simbólicos, com simbolismo muito forte, daquilo que eles queriam ou acreditavam. Então, o nome Abacuque significa abraço, abraçar em português. E aqui ele se levanta como um servo de Deus, como diz aqui no capítulo de número 1 da revista, diz aqui o seguinte: o peso que viu o profeta Abacuque, ou seja, ele teve visões acerca do futuro, acerca das coisas de Deus que ia acontecer ao reino de Judá. E Abacuque, ele faz alguns questionamentos muito fortes, né? Eu vou abrir aqui a minha Bíblia, eu vou usar a Bíblia Scofield. É uma Bíblia muito boa, com muitos comentários, com muito recurso para o professor, para o estudante da palavra de Deus. Eu recomendo você a ter em sua casa pelo menos umas 10 Bíblias boas, né? O que é uma Bíblia boa? Uma Bíblia boa é uma Bíblia que traz uma linguagem mais próxima do original e que tem recursos adicionais como referência, concordância e um comentário que seja um comentário de peso, um comentário que vai agregar valor no estudo, né? Olha, ele pergunta no versículo 2 do capítulo 1 assim: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvará. Por que razão me mostras a iniquidade e me faz ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite contenda e litígio. A pergunta os questionamentos que Abacuque faz é essa: Senhor, por que isso está acontecendo? Por que essas coisas estão acontecendo?
O que está havendo? Há quem pratique a violência, há quem quem provoque o litígio. E até quando eu gritarei, tu não me ouvirás? Então, irmãos, as perguntas que no decorrer do livro, dos 3 capítulos de Abacuque, que ele faz, são questionamentos que eu e você já fizemos em algum momento. Você lembra da pandemia, como ela foi interessante a pandemia, e muitas pessoas perguntavam: aonde está Deus? Cadê Deus que não faz nada? E a mídia mostrando aquelas cenas de caixões e mais caixões, pessoas morrendo sufocadas pelo vírus, e isso levou à incredulidade de algumas pessoas, porém de outras a fé foi fortalecida. Mas o grande questionamento que ficou na pandemia não é se a vacina presta, não é se a vacina é boa, não. O questionamento que ficou é: aonde estava Deus? Aonde está Deus? Pois eu quero lhe responder: Deus está no mesmo lugar, à disposição de todo aquele que nele crê, nele quem? No Filho de Deus, e receber sua vida como seu único e suficiente Salvador. Então, Deus tem todas as coisas ao seu controle. Aí ele vê no versículo 3, 4: por esta causa a lei se afrouxa e o juízo nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo e o juízo se manifesta torcido. Ou seja, quem vai buscar justiça não encontra justiça, porque não tem dinheiro para pagar. Até parece que essa história está nos dias de hoje, não é verdade? Quem não tem dinheiro para pagar a justiça fica à mercê da justiça. E esse mesmo problema, esse mesmo comportamento do homem, havia nos tempos de Abacuque. O tempo mudou, as eras mudaram. Estamos na era da inteligência artificial, das grandes tecnologias, mas a corrupção moral continua a mesma, se não pior. Aí no versículo 5 tem a resposta de Deus para Abacuque. Abacuque questiona o Senhor e ele responde a Abacuque também em visão. Vede entre os gentios e olhai, maravilhai-vos, admirai-vos, porque realizarei em vossos dias uma obra que vós não crereis quando for contada. Ora, porque eis que suscito aos caldeus, nação amarga e impiedosa, que marcha sobre a largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Ou seja, o próprio Senhor está levantando os caldeus como um instrumento de correção para Judá. Um instrumento de correção, porque Judá estava corrompida. Escute uma coisa: o pecado ainda hoje aborrece a Deus. O pecado ainda hoje provoca a ira de Deus. É muito comum o cidadão estar em pecado, e não são poucos dentro das igrejas em pecado. Tem pregador que bebe uísque, vai pregar, sobe nos púlpitos. Tem pastores bandidos que pegam dinheiro do pobre, do povo, e gastam em seus prazeres. Tem obreiros de toda a natureza espalhada por este Brasil. Mas deixa eu lhe falar uma coisa: a ira de Deus vai se acender para trazer correção à nação brasileira, a nação que nós dizíamos há algum tempo atrás que era do Senhor Jesus. Hoje nós vemos todo tipo de envolvimento da igreja. A igreja se envolve primeiramente com o poder, se envolve com a política, se envolve com shows, se envolve em negócios, em investimentos, e não investe no reino, na palavra, não cuida dos seus pobres. Querido, uma hora os caldeus, a Babilônia, o inimigo nosso,
vai se levantar para corrigir aqueles que vivem em pecado, dizendo no seu coração: tudo bem, eu posso. Deus é misericordioso. Deus é amor. Você não lembra que a Bíblia diz que Deus é amor? Deus tem misericórdia. Ora, Deus é amor e também é misericórdia. Ele é amor, Ele é longânimo. Sim, Deus perdoa, mas Deus perdoa aquele que busca o perdão. Aquele que não quer o perdão e quer viver dentro da igreja de Jesus, praticando o pecado, este tal vai ser excluído pela própria mão de Deus. É um salmo na Bíblia que diz que os meus olhos buscam ou procuram os fiéis da terra, e aquele que serve de engano não permanecerão na minha casa. Então, em breve, a justiça de Deus vai se acender para trazer correção, assim como levantou-se a ira do Senhor e ele trouxe Nabucodonosor para saquear e metralhar Jerusalém. Os irmãos bem sabem que a maldade foi tão grande que há quem diga o seguinte: se você vai fazer o mal a alguém, faça de uma vez só. Mas Nabucodonosor não fez isso não. Ele fez 3 campanhas para saquear Jerusalém. Ele foi matando Jerusalém aos poucos. Ele foi sufocando Jerusalém, que a miséria e a pobreza, as pessoas que moravam ali, no primeiro ataque, por volta de 625, eles viram o mal acontecendo e eles não se acenderam o coração para dizer: meu Deus, tem uma coisa errada. Não, continuaram no pecado. E aí Abacuque levanta e diz: Senhor, até quando eu vou ver essas coisas? Até quando eu gritarei justiça e não haverá justiça? Então, o profeta Abacuque é um homem contemporâneo, né? É um homem desse tempo que faz perguntas que eu e você fizemos ou iremos fazer. Meu Deus, aonde está Deus que não está vendo isso? Essa injustiça? Mas, queridos irmãos, vamos andando aqui que nós vamos chegar lá, no desenrolar. 1.1. A mensagem do profeta Abacuque difere de outros profetas no que diz respeito ao seu comissionamento. Olha só. Ele é que se dirige a Deus com seus muitos questionamentos. Por causa disso, ele teve uma visão da parte do Senhor e recebe uma profecia que deveria anunciar aos seus compatriotas, adverti-los, chamá-los como um atalaia. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que possa ler o que correndo passa. Está em Abacuque 2:2. Olha aqui, 2:2. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve em visão e torna bem legível. Ora, era para pegar o que ele tinha recebido do Senhor, escrever em tábuas bem grande, legível, e ficar ali aquelas tábuas fincadas. Era o primeiro outdoor que se ouviu falar na história. O primeiro outdoor quem criou foi o Senhor. Para quê? Para que uma mensagem pudesse ficar exposta a todos quanto passassem por ela. Ora, o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que nós devemos, vós devereis fazer a obra de Deus e anunciar esta palavra a todos por quem vós passares. A todos. A todas as pessoas. Deus vai te usar como uma candeia neste mundo tenebroso, como um farol na escuridão. O Senhor vai te usar para pregar esta palavra, para pegar esta palavra dentro do ônibus, fora do ônibus, na igreja, fora da igreja, a ti mesmo. O Senhor vai te usar. Eu quero profetizar sobre a sua vida uma bênção de encorajamento,
de fé, de ousadia, do chamado que você tem de Deus para servir a Deus. Ele vai te capacitar para que você seja cheio de Deus e da sua palavra. Então, Deus responde e diz: porque a visão ainda é para o tempo determinado, mas se apressa para o fim. Não era para aquele momento. Naquele momento era um momento de advertência. Qual o momento que nós estamos vivendo hoje? Um momento de advertência. É bem verdade que não se prega mais nos púlpitos por aí sobre arrebatamento da igreja, sobre pecado, confissão de pecado, abandonar o pecado. São coisas que você não ouve mais falar que Jesus vai voltar. Quem quer apelo, quase nenhuma igreja faz mais. As assembleias, que tem um galardão muito grande na obra missionária. Os novos que estão chegando não estão aprendendo isso. Que em toda mensagem, ela deve ser uma mensagem cristocêntrica. E ela deve ter, no seu final, o apelo para que oportunize a pessoa a ter uma chance, uma oportunidade de resolver a sua vida espiritual e reconciliar-se com Deus. Eu e você estamos sendo chamados por Deus para pregar esta palavra e fazer ela arder no coração de todos. Amém? Vamos lá, o tempo está passando, não fica muito extenso. O tópico 1.3 diz o seguinte: outro questionamento do profeta. O profeta Abacuque não conseguia entender a demora de Deus em punir os perversos que oprimiam o seu povo. Ora, deixa eu te falar uma coisa. Aqui ele está falando de dois tipos. O rico que oprimia o pobre e o estrangeiro que oprimia o povo, o seu povo. Pois bem, e também a infidelidade do povo de Deus. Ele questiona a opressão e a infidelidade. Você já viu gente que está num verdadeiro caos na sua vida e ele continua com um coração duro? Você fala, você explica para ele, você ora por ele. Ele quer a bênção, mas não quer o Senhor da bênção. Ele quer resolver os seus problemas. Mas não quer aquele que resolve problemas. Você já ouviu alguém dizer que é amigo dos crentes? Eu já ouvi muito. Eu já ouvi muita gente dizer: eu sou amigo dos crentes, eu gosto dos crentes. Em tempo de política é mais comum, né? Mas tem uns por aí que dizem assim: não, eu vou para a igreja, tal, mas eu não sou crente, não. Aquele ali, ele não quer um conserto na sua vida. Ele não quer uma mudança na sua vida. Ele está completamente envolvido na idolatria, no pecado, mas ele não quer se consertar. Então, o profeta faz esse questionamento acerca da demora de Deus para corrigir essas coisas. Queridos irmãos, esses questionamentos já foram feitos por muitas outras pessoas antes de Abacuque e depois de Abacuque. Ora, se Deus é bom, por que ele não corrige? Ora, se Deus é bom, por que ele não salvou meu filho do acidente? Ora, se Deus é bom, por que tem guerras? Esses questionamentos filosóficos é onde muitas pessoas com coração duro se denominam ateus. Eles se baseiam, né? Dizendo: ora, se Deus é tão bom, por que acontece isso? Queridos irmãos, existe para os arminianos o livre-arbítrio e existe para os calvinistas a livre agência. A livre agência quer dizer, o homem, ele tem condição de decidir e ora não tem condição de decidir. Mas a parábola da semeadura é assim: quem planta vento
corre tempestade. Não tem como. É o homem quem semeia o próprio mal. É o homem que é mau, não é Deus que é ruim. O homem é um ser mau. É um ser caído, que ele precisa de Deus. O ser humano precisa de Jesus, para Jesus mudar a sua vida. E esses questionamentos já foram provados de várias formas pelos filósofos, principalmente pela filosofia clássica, como Epicúrio, que falava, ora, se Deus é bom, o mal não pode existir. Aí vai um questionamento longo sobre isso que não chega a lugar algum, mas antes eu pensar assim, eu sirvo a um Deus vivo e poderoso, que guarda-me de todo mal. E lá na frente nós vamos falar sobre a canção, a oração de Abacuque. Vamos dando. Ao observar tudo isso acontecendo, o profeta se enche de coragem e se dirige a Deus, não com desrespeito ou arrogância, mas com um sincero coração, expondo-lhe as dúvidas que lhe angustiavam. Conhecedor do caráter de Deus, sabia que não havia qualquer concordância entre Deus e tudo o que contemplava. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a humilhação não podes contemplar, porque pois olhas para os que procedem aleivosamente e te calas, quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele. Ora, tem um moço, um salmista chamado Asaf, que ele quase perdeu a salvação também, pensando assim, Senhor, por que o ímpio prospera e eu não prospero? Eu que vou à igreja, eu que participo dos cultos, eu sou dizimista, eu oferto. Senhor, e o ímpio, ele vive em pastos verdes, Senhor, e eu aqui numa perrengue danado. Asaf fez esses questionamentos que ele quase se perdeu na história, né? Também, Jó também fez esses questionamentos, e os amigos de Jó questionaram ele, né? E acusaram ele de pecado. Jó, Deus é bom, rapaz, é você que está em pecado. Aí, por fim, lá no último capítulo de Jó, ele diz assim, Senhor, eu só te conhecia de ouvir falar. Por quê? Deus anteriormente mostrou para ele a sua grandeza e o seu poder. Queridos irmãos, a única coisa certa é encerrar aqui esse tópico dizendo o seguinte para você. Deus é bom o tempo todo e o homem é um ser mau. Tópico 2. O silêncio de Deus. Porque Deus fica em silêncio quando mais precisamos ouvir sua voz. Porque às vezes, por mais contraditório que pareça, são em situações assim, como a vivida pelo profeta Abacuque, é que há um verdadeiro encontro entre os homens e Deus. O silêncio de Deus também é pedagógico e pode trazer resposta que não se consegue perceber se na aflição. Que não consegue perceber se a aflição superar a fé. Até quando? Até quando a pergunta feita por Abacuque, com a expressão até quando, continua sendo feita por diferentes pessoas em diferentes ocasiões de nossa vida. Ora, até quando, Senhor, minha filha vai ficar doente? Até quando aquele irmão vai ficar doente? Até quando, Senhor, a corrupção vai continuar? Até quando, Senhor, isso vai prevalecer? Até quando, Senhor, Brasília vai continuar produzindo corruptos e escândalos? Até quando, Senhor? Essas perguntas também nós fazemos. E ele diz aqui, por isso é imprescindível que num ato de fé e confiança e soberania no amor e na misericórdia de Deus, entreguemos-nos a Ele sem reserva tudo e qualquer questionamento que insista em perturbar o coração e fragilizar a fé. Ora, o Senhor, irmãos, o Senhor nosso Deus tem controle de todas as coisas. Se alguma coisa, algum questionamento dessa natureza está perturbando a tua fé e tirando tua paz, te causando insegurança,
Entrega para o Senhor. Porque ele diz aqui que o próprio profeta, ele diz assim, que ele, após levantar o questionamento, ele diz, olha, mas o justo viverá pela sua fé. O justo viverá pela sua fé. No 2 e 4, aqui. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Tanto mais que, por se dar o vinho ao desleal, o homem soberbo que não permanecerá, que alarga como um inferno a sua alma e com a sua morte, que não se farta de ajuntar para si todas as nações e congrega a si todos os povos. Veja bem, esses questionamentos, eles perturbam mesmo a nossa vida. Principalmente quando morre alguém querido nosso, ou você vê uma questão de um justo, um bom morreu e um perverso ficou. Eu sei que em algum momento você também já fez esse questionamento. Rapaz, mas vaso ruim não quebra. Por que fulano morreu e ficou esse aqui? Ele ficou porque Deus deu uma outra oportunidade a ele de conduzir melhor a sua vida e se arrepender. Ele ficou para ter arrependimento e não perder a sua salvação. E aí, depois de todo esse questionamento, o profeta Abacuque diz, olha, mas o justo viverá pela sua fé. Eu e você, nós não vivemos pelo que nós vemos. Vemos o quê? A injustiça, a deslealdade, a pseudo-justiça, a pseudo-bondade, a bondade disfarçada. Agora vai chegar aí o dia das crianças e muita gente sai dando presente para as crianças. E muita gente não sabe que muitos se envolvem no meio dos crentes, os crentes por falta de vigilância, não percebe que muitos estão dando brinquedos, ídolos oferecidos, brinquedo oferecido a ídolos, a Cosme e a Damião. E assim se envolve com todo tipo de coisa. Queridos irmãos, esses questionamentos realmente perturbam a nossa alma. Se está perturbando a tua alma, viva pela fé, viva pela expectativa de um Deus poderoso, real e justo que Ele é. E que você crê não pelo que você está vendo, mas você crê na justiça divina, na justiça de Deus, que é a melhor de todas as justiças. Não tem nada comparado a ela. Porque Deus não intervém. Ao ler o livro de Abacuque é possível perceber, pouco a pouco, quando esse profeta corajosamente expôs sua humanidade. Muitas perguntas e pouco entendimento da ação de Deus sobre questões em que as pessoas o afrontam com seu estilo de vida. Tu és puro de óleo que não podes ver a maldade. Como os contempla? Ora, não se deixe enganar. Aquele que vive de maneira pecaminosa, disfarçada de bem, uma hora, como diz a polícia, a casa cai. Melhor é você ter seu pão com justiça e com paz e repousar sua cabeça sobre o travesseiro e dormir uma longa noite de sono, o sono do justo, do que amontoar tesouros que não são seu e perturbar o seu coração. O tópico 2.3, oração como via de intimidade com Deus. Diante do quadro de eminente invasão babilônica, um povo injusto e cruel, Abacuque questiona por que Deus nada fizera. Está em 1 e 13. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, meu Santo. Nós não morremos, ó Senhor, para juízo
o puseste tu, ó rocha, o fundaste para castigar? Tu és tão puro de olho que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar? Porque olhas para os que procedem aleivosamente te calas. Quando o ímpio devora aquilo que é mais justo, quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele, porque farias os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe. Ele a todos levanta com um anzol e apanhá-lo-ás com sua rede, e os ajuntará na sua rede varredora. Por isso ele se alegrará e se regozijará. Por isso sacrificará a sua rede e queimará o incenso a sua varredura, porque com elas engordou a sua porção, engrossou a sua comida. Porventura isso esvaziará a sua rede e não terá piedade de matar as nações continuamente? Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver os que falaram a mim, e o que eu responderei quando eu for repreendido. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve em visão e torna bem legível sobre tábuas, para que o que possa ler, quem possa passar correndo, porque a visão ainda é para tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará, e se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Eis que a sua mão não está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Então, o tópico 2, nós encerramos dizendo assim: os nossos pensamentos, os nossos questionamentos são respondidos em Cristo, o nosso Senhor, a revelação de Deus. Que quando eu tenho meus questionamentos, eu tenho que me espelhar em Cristo. Eu vivo pela fé. E a fé de quê? Eu tenho uma promessa de Deus de morar no céu de luz. Eu tenho uma promessa que Jesus vai voltar para me buscar, e é ela que me sustenta. Eu tenho uma promessa que eu estou debaixo de suas asas. Mas não é porque eu estou debaixo das suas asas que o mal não pode me acontecer. Mas é bem verdade que a alegria do Senhor é a nossa força. Nós precisamos ter força no Senhor e alegrar o Senhor. E como que se alegra no Senhor e alegra o Senhor? É fazendo a sua obra. É tendo os pés nessa terra, mas o coração lá no céu. É tendo os pés fincados neste mundo, mas o coração lá no céu. É trabalhando, é acordando cedo, é vivendo, é comprando, é vendendo, mas o meu coração está ligado lá no céu. O meu tesouro vai para o céu, não é dessa terra. Eu ensinei que ser íntimo do Senhor é apresentar-se ou estar diante dele despojado de si mesmo e desvelar-se, tirar as máscaras, esvaziar-se totalmente, apresentar-se como dependente unicamente dele, do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia. Por quê? Porque o justo vive pela fé. Amém? Então, quando o mal nos suceder, tenha em ti mesmo paciência para receber de Deus a resposta. Contentamento apesar do sofrimento. Conviver com o infortúnio, sofrimento e provações, apesar de fazer parte da caminhada de todos, todo ser humano, pode levar qualquer pessoa à armadilha de murmurações e amargura. É o que eu estou falando agora há pouco. Abacuque ensina que duas importantes atitudes ajudam a escapar desse caminho de desânimos e esperança. Ainda que, todavia, me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Eis aí a receita, alegria no Senhor e louvor a Deus. Ou seja, exultar,
olhar para Deus e não para as circunstâncias. O segredo de encontrar contentamento, apesar do sofrimento, é o quê? É você abrir o seu coração para que o Espírito Santo possa agir na sua vida e mudar, assim como mudou o real estado de Abacuque. Abacuque sai de uma crise pessoal muito profunda e a crise em sua volta. Ele sai da crise pessoal, a crise em sua volta continua, mas a sua fé se levanta inabalável. Ora, nós temos que nos preocupar com a crise que está dentro de nós. E a crise que está no mundo, ela só vai ser mudada pela palavra de Deus. O cântico de Abacuque, finalmente Abacuque caminha em direção ao reconhecimento da soberania de Deus. Em algum momento, se você fez um questionamento a Deus e não foi respondido, e sua fé ficou a vacilar, é hora de se levantar. O profeta não recebeu uma resposta direta sobre os problemas mencionados por ele, assim como aconteceu também com Jó. O cântico de Abacuque foi escrito mesmo que as mudanças almejadas por ele não tivessem acontecido. Ou seja, nada do que ele queria aconteceu externamente. Há questões sociais que lhe trouxeram tanto incômodo, não desapareceram. O nível espiritual do povo não se elevou. As crises econômicas não deixaram de existir, nem a opressão do povo babilônico enfraqueceu ou acabou. Pelo contrário, continuou. Nada naquele cenário foi mudado, a não ser o próprio profeta. Tem circunstâncias que acontecem nesse mundo e acontecem conosco. E a intenção não é mudar a circunstância em volta, é mudar a nós. Porque, irmãos, ele passou um momento de silêncio. E o silêncio de Deus é pedagógico. O silêncio de Deus é uma forma de tratar conosco. Mas ante o silêncio de Deus, do que o meu inimigo se levantar contra mim, como uma forma pedagógica de Deus de tratar comigo. Não, eu prefiro me rebuscar a Deus no meu caos pessoal e me encontrar com Ele. Foi Ele quem experimentou a maior e melhor de todas as mudanças. Deixou de ser um homem movido pela angústia e tornou-se um homem confiante na soberania de Deus. Se a angústia está tirando a tua paz, confia em Deus. Confia em Deus. O 3.3. O justo viverá da sua fé, ou por sua fé. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela fé viverá. A alma se incha onde? No ímpio. Mas o justo não vai viver por isso. Ele vai viver pela sua fé. Abacuque 2 e 4. Duas características importantes se encontram nessa declaração. A primeira é que o soberbo confia em si mesmo. E a segunda é que o justo vive pela sua fé. Ou seja, ele afirma a necessidade de o cristão permanecer fiel e viver diferentemente dos padrões impostos pelo mundo. Ou seja, o padrão que o mundo impõe sobre nós é o mundo do consumismo, do capitalismo, o mundo de mostrar eu sou melhor do que você, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e por eu ter isso eu sou abençoado. Não é verdade. Os benefícios materiais não é sinal de que Deus está com você. Eu acho que eu e você já vimos algumas pessoas por aí que vivendo uma vida larga, espaçosa, porém vive uma vida que a polícia, a justiça, a qualquer hora pode prendê-lo e tomar seus bens. Mas o justo não vive por isso. O justo vive pela fé. E nós não devemos deixar que isso incomode o nosso coração. Mas também não devemos ser passivos com o pecado. Não. Nós temos que ser instrumento de Deus na hora certa, no momento certo, e pregar a palavra a tempo e a fora de tempo. Os servos de Deus não devem promover ou compactuar com a maldade, com a violência, com a ganância, com a libertinagem ou com a idolatria. Ao final de tudo, o ímpio será condenado e o justo será
preservado por causa da sua confiança. Então, chega aquele momento em que o profeta diz assim, faz o seu cântico, né? E ele diz, ainda que a figueira não floresça e que não haja fruto. E ele começa proclamando, ele começa dizendo, ele mesmo se questionando, dizendo assim, ainda que tudo isso aconteça, eu todavia me alegrarei no Senhor. Eu me alegrarei no Senhor. Ainda que falte, ainda que falte, ainda que falte, ainda que falte, ainda que falte emprego, ainda que falte saúde, ainda que falte dinheiro, ainda que falte paz, ainda que falte sossego, ainda que falte, todavia eu me alegrarei. Ele está dizendo que não importa a circunstância, ele vai se alegrar no Senhor. Não importa o terremoto que se levante, ele vai confiar no Senhor, porque o Senhor é fiel e justo para fazer muito além do que nós pedimos ou pensamos. Para encerrar, queridos irmãos, eu me excedi um pouco na introdução, mas para encerrar, eu quero encorajar você a ser um instrumento de Deus. Domingo próximo nesta lição, ou qualquer tempo que você for ministrar essa lição, para você pegar esses 3 capítulos, esmiuçar, versículo por versículo, e você se encher de alegria para pregar esta palavra. E te prepara que Deus vai te dar uma oportunidade na tua igreja para você pregar para o teu povo. E você será uma bênção. Em nome de Jesus. Porque ainda que falte, todavia tu vais te alegrar no Senhor. Ainda que falte quem pregar na tua igreja, é tu que vai pregar. Ainda que falte quem vai cantar, é tu que vai cantar. Ainda que falte quem vai acudir os pobres, é você que vai acudir os pobres. Ainda que falte mantimentos na igreja, Deus vai usar você para ser o mantenedor. Deus vai te dar condições para você ser um príncipe de Deus e ser um abastecedor, uma fonte de águas que jorram para alimentar muitas pessoas. Então somente deixa Deus te usar e não te preocupa com a angústia. Descansa no Senhor. É Ele quem vai te dar a paz. Não te preocupa com a justiça em Brasília, dos tribunais. Deus está tratando dessas coisas, a seu modo e a seu tempo. Todavia se alegre no Senhor. Um grande abraço. Até a próxima aula. Vai orar para que domingo você seja um canal de bênção na vida de muitas